Fala, galerinha! Tranquilidade total? Espero que sim, rapaziada. Vamos lá. O tema de hoje é História da América Francesa. Caramba, Botinox, eu nunca estudei isso. Para tudo tem a primeira vez, né, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar que o nosso curso, ele nos permite, né, trabalhar um pouco mais detalhado a história da América. Então, nós vamos estar dando uma olhadinha aí, tá? Com relação à ação dos franceses na América, tá? Seja na América do Norte, seja na América do Sul e até mesmo na América Central. Show de bola, gente? Então, vamos lá. O que a gente pode dizer a respeito da colonização francesa na América? Que ela só consegue se estabelecer, propriamente dito, tá? No século XVII. Botinox, mas nós vimos na aula de presença estrangeira que eles estiveram por aqui, né, lá na Baía de Guanabara, em 1555, 1555 é século XVI. Sim, tá? Sem sombra de dúvidas. Tá? Nós temos, sim, os franceses se lançando ao mar, né, no século XV, XVI, porém, a questão de ter efetivado a colonização propriamente dito, gente, somente no 17, tá legal? E para a gente poder entender um pouco melhor essas circunstâncias que nós já começamos a ensaiar para vocês lá atrás, na presença estrangeira no Brasil colônia, né, no caso francês, eu queria chamar a atenção para três fatores de ordem interna, tá, da França nesse momento que fazem com que a gente entenda isso melhor. Tá legal? Vamos lá. E para isso a gente usa esse segundo slide aí. Tá vendo? Ó, colonização francesa na América se efetivou, propriamente dito, no século XVII. Mas por quê, pessoal? Aumentou demais. Pelo seguinte, ó, foram três fatores que fazem com que a gente consiga entender, tá, essa colonização tardia da América pelos franceses. Tá? Primeiro, questões políticas. Segundo, questões econômicas. Tá? E aí, na hora de converter, tá, do Keynote, né, que é uma ferramenta Apple, para o PowerPoint, tá, a imagem cresceu demais, tá certo? E sobrepôs aqui as questões religiosas. Tá? Então, pessoal, são esses três pontos aí que eu queria acertar com vocês. Tá? Vamos lá, então. Ó, a questão política ela vai girar em torno desse esquema que eu coloquei para você aí, tá vendo? À sua direita, tá? Que é o Estado absolutista. Para quem não sabe, a gradativa centralização do poder nas mãos do rei, ela foi acontecendo do início até o final da modernidade, né? Isto é, ali do século XV até o século XVIII. Tá? Então, você tem vários modelos de absolutismo, vários processos que envolvem justamente essas circunstâncias. Tá bom? Então, pessoal, nesse esqueminha faz com que a gente entenda os fatores de ordem político-econômico e, naturalmente, eu vou inserir para vocês o de ordem religioso um pouco mais além do que nós vimos lá com o Brasil. Tá? Então, por exemplo, olha que esqueminha legal. Você tem a figura do rei, tá? E aí, observando o esquema, você percebe que o rei ele é sustentado por quem? Pelo primeiro e pelo segundo estado, isto é, pelo clero e pela nobreza. Mas, para aí, sustentado que eu digo no sentido de, por exemplo, confirmar, né, em termos de poder a ação do rei, tá? Melhor, de legitimar as ações do monarca, tá bom? Só que a gente não pode esquecer que existe um setor social que foi fundamental para o fortalecimento do poder real e a consequente relação de poder que vai ser estabelecida a partir daí. Tá? E como é que a gente vê isso? Nessa relação com a burguesia. Tá? Então, vamos lá, por mais que o primeiro Estado e o segundo Estado deem, tá, esse suporte em termos políticos do rei, legitimando as suas ações, o que acontece? O suporte econômico vai ser dado pela burguesia pagando os impostos. Agora, não só pela burguesia, mas pelo terceiro Estado, que no esquema está ali através de camponeses e artesãos. Tá vendo? Então, todos os setores sociais durante a modernidade, eles estiveram, tá, submissos à figura do rei. Só que essa submissão não foi de uma hora para outra. Tá? Então, o que acontece? Durante a Idade Média, por exemplo, o clero tinha o monopólio do saber, a nobreza tinha o monopólio da guerra e os camponeses tinham o monopólio do trabalho, não é? Então, isso vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque com a centralização gradativa do poder nas mãos do rei, o que a gente consegue perceber? Que o rei ele precisou demais da burguesia,
e a burguesia, ao mesmo tempo, precisou de mais do rei. Por que o rei precisava da burguesia? Olha o esquema lá. Porque o pagamento dos impostos era do terceiro estado, isto é, né, burguesia, artesãos e camponeses. Então, por exemplo, a partir da cobrança dos impostos, tá, que nós temos o rei conseguindo, né, manter um exército permanente a ponto de não depender tanto da nobreza, da cavalaria. Deram para entender? Então, o que acontece? Por outro lado, a burguesia também, ela não queria ficar, né, solapada por conta do quê? Da autoridade da nobreza. Então, a burguesia sabia que só o rei conseguiria, de certa forma, não é, dar uma certa liberdade, tá, a essa burguesia, desonerando um pouco, por exemplo, os impostos que ela, a burguesia, teria que pagar aos nobres, né? Porque você deve lembrar que durante, né, a Idade Média, por exemplo, na formação das feiras, cada burguês tinha que pagar imposto, né, relativo à utilização da terra de um determinado senhor. Então, o que acontece? O terceiro estado ele não pagava apenas impostos ao rei, né? Então, essa questão ela ficava sempre sobre a mesa. Ou seja, você tem aí, não é, a burguesia, os camponeses e também os artesãos submetidos a uma sociedade de corte, onde o privilégio do nascimento era algo que, né, determinava muita coisa. Então, pessoal, a aliança entre o rei e a burguesia foi fundamental para que o rei conseguisse, então, portanto, não é, ter dinheiro em caixa para ele poder, né, centralizar não apenas o monopólio, por exemplo, dos impostos, né, do tributo, das leis, da moeda e tudo mais, mas principalmente, né, a formação dos chamados exércitos nacionais. Tá? Agora você deve estar pensando, Botino, mas por que você está fazendo toda essa relação aí falando de absolutismo? Simplesmente pelo seguinte, né? Como eu disse para vocês no início, o poder do rei ele foi sendo gradativamente centralizado. Né? A figura do rei moderno é aquele rei que vai servir como fiel da balança. O que significa dizer rei que vai servir como fiel da balança? É o elemento que equilibra as classes. Tá? Classes essas que são, né, enfim, privilegiadas, né, como o primeiro e o segundo estado, o terceiro estado não. Então, se o rei não conseguisse manter a paz, se o rei não conseguisse, né, essa estabilidade interna, o rei não conseguiria partir para o empreendimento colonial tão grandioso, certo? Então, em termos políticos, o que vai acontecer na França? Você tem momentos onde, né, os reis eles conseguem, de certa forma, centralizar o poder, tá? De forma absolutista, né? E você tem momentos em que, por exemplo, as guerras de religião elas se intensificam demais, tá? A ponto de católicos e protestantes se matarem mesmo. E aí traz mais problema, traz mais dificuldade para que o rei consiga lidar com tudo isso e, claro, né, de forma direta ou indireta, acaba mexendo com a economia também. Tá? Então, a presença, vamos dizer assim, francesa constante e efetiva na América, ela acaba sendo tardia exatamente por conta dessas circunstâncias, né? Ou seja, da estabilidade ou não do poder real por intermédio do exercício do absolutismo, ou então também, pessoal, né, você tem essas guerras de religião que prejudicam demais, né, essa questão aí do poder absoluto e, a partir disso aí, as relações elas ficam cada vez mais complicadas. Beleza, pessoal? Então, né, a partir daí a gente consegue entender melhor, né, os fatores de ordem política, econômica e religioso. Tá? Vamos lá. Mas aí a gente agora precisa, né, caminhar no tempo e no espaço, te contextualizar primeiro de que maneira vai ser feito, né, essa presença francesa na América e do que a gente pode esperar. Tá? E a partir daí, o que mais que a gente pode te dizer? Né? Os modelos de colonização e aonde foi essa colonização. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Estrutura do antigo sistema colonial francês na América. Vamos lá, vai ser dividido em dois momentos, em duas classificações. Tá? O momento 1 fala exatamente das áreas de exploração, beleza? Tá? Colônias de exploração que vão estar sendo estabelecidas aonde? Nas ilhas do Caribe, né? Tem as Antilhas ali e tudo mais. Tá? A Guiana Francesa, que nós vimos na aula de presença estrangeira. Tá? A Nova França, ou também o chamado de Canadá, legal, gente? Parte da Louisiana, tá? Que aí vai ter um mapa muito legal que eu já vou mostrar para vocês como é que ele funciona, tá legal? E nós vamos ter uma aula específica do Haiti, tá legal, gente? Então, a partir daí, o que a gente vai ver, então, portanto? Primeiro, essas áreas de exploração,
tá? Com enfoque maior, tá? Aonde? No Canadá e parte da Louisiana, tá? Até porque a questão do Haiti é uma aula diferenciada, tá? As ilhas do Caribe, a gente comenta agora com vocês, tá? E a questão da Guiana tá junto da história do Brasil lá, que mesmo assim eu ainda volto e dou um alôzinho para vocês, tá bom? Então, dentro desse sistema politicamente chamado de absolutismo, os reis modernos, o que eles procuraram fazer? Desenvolver práticas econômicas, tá? Que no período contemporâneo acabou por serem conhecidas, né, praticadas no moderno, porém batizadas no contemporâneo, de mercantilismo, certo? E dentro do mercantilismo, o que acontece? Você tem o antigo sistema colonial, que vai classificar essas relações de colônia de exploração, e um modelo também especial da França, a partir do Luís XIV, com o ministro Colbert, que é chamado de colbertismo. Tá? Só que, por exemplo, nesse primeiro momento, nas áreas de exploração, a base da economia é o sistema mercantil. Tá? Até aí tudo bem, todo mundo entendeu, tá de boa, beleza? E a base de exploração é também a chamada plantation, tá? É a plantation com destaque para o algodão, o anil e o açúcar. Só que nós vamos ver que tiveram outros produtos também, tá? Mais abaixo ali na aula a gente acaba desenrolando para vocês, beleza? E a segunda parte são as áreas de povoamento, tá? Que é justamente o Canadá, ou também chamado de Nova França, tá? E a Louisiana ou parte da Louisiana. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Né? Lá na parte de exploração, nós temos a base do sistema mercantil por intermédio do desenvolvimento das plantations. E no caso da colonização de povoamento, nós temos o quê? A criação, né, do caso de gado, né, através da exploração de peles. Na verdade, não é nem criação de gado, deixa eu limpar para ficar melhor para você. Tá? É a extração da madeira, né? E também o que, gente? Né? O comércio de peles. Tá? Isso tudo vai ser feito por intermédio da atividade de troca simples, né? Que é o chamado escambo. Ótimo. Então, o que eu fiz até aqui? Eu te contextualizei os dois modelos franceses com relação à presença na América. Tá? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar trabalhando exatamente a contextualização histórica, no que eu chamo situando no tempo e no espaço, tá? Para que você consiga se organizar bem aí. Então, como eu já havia falado anteriormente, por exemplo, no século XV, 1500 ainda é século XV, tá, pessoal? Nós temos os franceses desenvolvendo a chamada atividade corsária, né? Que seria o contrabando no litoral do Brasil de gêneros tropicais, como, por exemplo, madeira, o pau-brasil, né? O que mais, pessoal? Animais silvestres, plumas e plantas medicinais. Vou tirar o óculos porque está dando muito reflexo. Tá? Então, o que acontece? Tudo bem que eu não enxergo nada, mas como foi eu que fiz os slides, eu não preciso ler. Então, pessoal, o que acontece? A partir daí, a gente consegue classificar, então, portanto, no século XV, essa presença, né, francesa muito mais à base da atividade corsária do que qualquer outra coisa. Tá? Agora, o que é legal a gente destacar para vocês também é o seguinte: os franceses, por mais que eles estivessem mergulhados em problemas, né, políticos, né, de certa forma, vamos lá, religiosos e econômicos, tá? Eles estavam, nesse momento do século XV, estabelecendo relações comerciais com a Turquia otomana. Tá? Então, os produtos que vinham do Oriente através da Turquia, lembre-se, né, Constantinopla ou Bizâncio, tá? Que em 1452, 53 foi dominada pelos turcos otomanos, e a partir daí, né, seguiu-se a história, né, saindo da Idade Média, entrando na modernidade. Então, o foco da navegação comercial para os franceses era o Mar Mediterrâneo. Tá? Então, por mais que os franceses vivessem, né, vamos dizer assim, no Atlântico, né, no Atlântico, seja norte ou sul, através da atividade corsária, eles tinham acordos comerciais com a Turquia otomana. Tá? Então, com isso, fazia com que os franceses ficassem atentos em termos de comércio, aonde, gente? Lá no Mar Mediterrâneo, certo? Então, isso durante todo o século XV. Já no século XVI, tá, o que a gente percebe que vai pesar? A questão da reforma protestante, né? E das guerras de religião trazidos por ela, com ela. Tá? Muito bom. Então, o que acontece? Dentro da França, havia um conflito muito grande entre uma elite, uma nobreza, né, que era católica fervorosa, né, como nós vimos,
por exemplo, na aula de presença estrangeira, quando eu classifiquei para vocês o Partido Católico, né, liderado pelo cardeal de Lorena, beleza? E, de outro lado, você tinha um viés protestante burguês, tá, que estava justamente organizado em torno de quem? Do almirante Colline pelo Partido Protestante. Tá? Então, essas guerras de religião, os distúrbios internos, até mesmo extremamente complicados para que o rei desse conta, não é? Fizeram com que o ímpeto francês com relação à colonização, o Alemar, diminuísse um pouco. Só que, paralelo a isso tudo, claro, os franceses tinham vontade sim, queriam sim fazer o quê, gente? Buscar uma nova rota para as Índias Orientais pelo, no caso, Atlântico Norte, né? Pela América do Norte. Tá? Então, o que acontece a partir daí, gente? No século XVI, o grande navegador que vai partir, né, e navega lá pelo Rio São Lourenço até chegar à ilha de Montreal, dando início à exploração propriamente dita da Nova França ou Canadá, foi o Jacques Cartier. Tá? Então, isso é legal, porque pode aparecer numa prova, enfim, ele sendo citado. Então, a partir daí, né, a gente consegue visualizar isso direitinho. Tá? Muito bom. E aí, pessoal, só para a gente conseguir contextualizar os períodos históricos, eu queria te destacar dois personagens históricos importantes. Tá? Esses dois caras aí que estão nas imagens que eu coloquei nesse slide. Primeiro, quem é? É o homem forte do rei Luís XIII, tá? Ou seja, o cardeal Richelieu. Tá? É esse cara aí, do bigodinho, beleza? Tá? E mais tarde, com outro rei francês, esse sim, o Sol, né, que é o Luís XIV, quem é que vai se destacar? O primeiro-ministro ou o ministro das Finanças ou aquele ministro mais importante do rei, que era o Colbert. Tá? E a partir daí o Colbert vai desenvolver um mercantilismo diferenciado, tá? Que o Marcelão com certeza vai aprofundar com vocês, tá? Chamado de colbertismo. Tá legal? Então, pessoal, a gente tem que ficar ligado em dois caras. Quem são? O cardeal Richelieu, tá? E o ministro Colbert. Beleza? Ainda situando no tempo e no espaço, aqui tem uma circunstância que é muito legal, né, a gente destacar, que é o seguinte, né, é o domínio francês, então, portanto, nas Américas, né, no século XVII, que é quando eu falei para vocês que eles conseguem, né, se fixar propriamente dito. Então, tem o mapa maior, né, que é esse mapa que está à sua esquerda, beleza? E depois tem recortes, né, dentro desse mapa. Então, por exemplo, vamos ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Ah, melhorou. Né? Vamos lá. No mapa maior tem o item 1 lá, tá vendo? O item 1, ele remete a quem? Ao Canadá, ou também chamada Nova França. Tá? Então, os domínios franceses na América, eles partem dos Grandes Lagos, passando por Illinois, Bacia do Mississippi, né? Aí depois, a mais abaixo, você tem lá, né, no item 4, tá? As Antilhas, tá certo? Guadalupe, Martinica, Granada, parte de São Domingo, Haiti, que nós vamos estudar a parte mais uma vez, tá? E a Guiana Francesa, tá? Que faltou, não faltou não, tá certo. Abriu em Guadalupe, fechou em Francesa, o parênteses, tá? Guiana Francesa nós já falamos na aula de presença estrangeira francesa no Brasil, tá bom? Então, você tem ali o 1, que é o Canadá, o 2, que traz as Guianas, né? Não só a inglesa, a holandesa, mas também a francesa, tá legal? E o item 3 é a Terra Nova, tá vendo? Ali. Então, você tem itens 1, 2, 3 e 4, né? O item 1, Nova França ou Canadá. Item 2, as Guianas. Item 3, Terra Nova. E fechando com as Antilhas, né? Santo Domingo, Guadalupe e Martinica. Tá? Dentro das colônias de exploração, então, portanto, o que a gente consegue observar, gente? A gente consegue observar, né, que a atividade econômica predominante, então, portanto, seria o quê? Seria a agricultura, certo? Tá? No caso da cana-de-açúcar, do tabaco, da mandioca, do algodão e do café. Lembra lá em cima que eu falei que eu ia mencionar outros produtos? Tá? Aí você deve estar pensando assim, poxa, Botino, mas por que a gente está trabalhando isso? Por que a gente está vendo isso? Gente, se isso cair no vestibular da VUNESP, né, da Unicamp ou da FUVEST, você tomou conhecimento e você sabe de que maneira que os franceses se organizaram, então, portanto, na América. Tá? Ainda situando no tempo e no espaço, agora a gente vai entrar, propriamente dito, no item 2, que é a parte de colonização de povoamento. Tá? E, para isso, nós temos, né, dentro do tópico 2, dois itens. O primeiro, né, na verdade são três. O primeiro, a empresa colonial no Canadá, ou na Nova França. Segundo, a empresa colonial francesa, aonde? Né? Lá na Louisiana,
tá? E a empresa colonial no item 3 no Brasil, beleza? Então vamos lá. Tá? Nesse período aí que o Canadá ele recebe, né, os franceses, o que acontece? O rei da França é o Henrique IV, tá? E esse rei ele conseguiu consolidar o absolutismo francês. Então, se ele consegue consolidar, ele vai poder sair, tá? Sair, que eu digo, é partir para uma colonização mais robusta, mais propriamente dito, povoamento, beleza? E aí, pessoal, o que a gente consegue perceber? Que os primeiros estabelecimentos coloniais franceses, tá? Na Nova França ou no Canadá, beleza? Eles, empreendimentos coloniais duradouros, né? Eles foram em Port Royal, né, em Porto Real, e em Quebec, tá? Em Porto Real em 1605 e Quebec em 1608. Tá? Só que o modelo de colonização no início do século XVII, ele difere um pouquinho, tá, da Península Ibérica, tanto de Portugal quanto Espanha. Por quê? Né? Porque a França ela estabelece essa organização, essa burocracia, essa exploração, ou até mesmo, nesse caso aqui do Canadá, do povoamento, tá, a companhias de comércio. Beleza? Coisa que os holandeses também trabalhavam dessa forma. Então, são modelos diferenciados, tá? Dos franceses, dos holandeses, dos portugueses e espanhóis. Isso também já caiu em prova. Tá? Então, pessoal, qual era o contexto europeu nesse momento que faz com que a França haja dessa maneira? É a luta deles, franceses, contra o Sacro Império e a Espanha, não é? Liderados pela dinastia Habsburgo, tá? Na chamada Guerra dos 30 Anos. Eu não vou entrar nisso, porque não é aula de geral, né? Eu só estou contextualizando, te situando no tempo e no espaço, para que você tenha uma noção, né? E não se perca na hora de responder qualquer questão, né, pertinente à ação dos franceses no Canadá. Tá bom? O Marcelão ele vai trabalhar com vocês isso com calma, de forma brilhante, como ele é. Tá? Marcelão, tamo junto, história forte, fortíssima. Vamos lá. Então, nesse momento da história, em que os franceses, né, eles se organizam, conseguem estabelecer, né, um processo de colonização mais duradouro, quem está à frente da França com força é o cardeal Richelieu, certo? E aí, o que o Richelieu faz? Ele cria a Companhia da Nova França, ou também chamada de Companhia dos 100 Associados, tá? E vai conceder exatamente o quê? Esse poder aí, né? Esse poder não, vamos melhor dizer, esse monopólio a quem? Vai conceder o monopólio, né, da extração do comércio de peles durante 15 anos a essa galera aí, tá? Agora, é claro que os monarcas eles não concedem, estava faltando a palavra, tá? O monopólio exatamente de graça, né? Vai ter que haver alguma coisa em troca. E em troca, né, a companhia lá dos 100 associados deveria transportar 4.000 franceses católicos, tá, para o Canadá, exatamente a fim de quê? De promover a colonização e também a conversão dos índios. Tá legal? Então, quer dizer, em troca da concessão do monopólio pelo cardeal Richelieu, a Companhia dos 100 Associados, não é isso? O que eles deveriam fazer? Promover, então, o transporte, a colonização, né, e a manutenção da origem francesa, homens brancos e cristãos católicos, né? E a partir daí também a conversão dos índios. Show de bola? Beleza? Suave? Muito bom. Então, pessoal, vamos ver de que maneira essa política muda aí, né, por intermédio do ministro Colbert.
Então, como nós estávamos dizendo, né, pessoal, o Colbert é o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, o ministro mais importante do Rei Sol, né, do Luís XIV, beleza? Então, a partir daí, como é que ele vai, né, tocar a administração, então, portanto, tá, do Canadá, beleza? Então, vamos retomar daqui. Colbert, primeiro-ministro Luís XIV, retirou o monopólio concedido pelo cardeal Richelieu lá atrás, lembra? Dos 15 anos de exploração, tá? A Companhia dos 100 Associados, e acabou transformando o Canadá em quê, gente? Numa colônia de exploração francesa. Tá? Então, se o Canadá agora é uma colônia de exploração francesa, naturalmente, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que vai haver necessidade de se ter, então, portanto, tá, um modelo de administração. Tá? Então, a partir daí, né, você vai ter que ter a figura, né, que é a ponta de lança do rei, tá, lá no Canadá, que no caso é a figura do governador-geral. Tá? E esse governador-geral, ele tinha funções, como era o caso do governador-geral no Brasil. Né? Ele tinha que comandar as forças militares, tá? Fiscalizar o relacionamento com os índios, tá? E automaticamente presidir um conselho que faz parte, não é, de auxiliares com relação à América Francesa. Tá? Muito bom. Só que, juntamente com a figura do governador-geral, existia também, gente, a figura do intendente. Tá? Então, o intendente ele era responsável por os assuntos de justiça, fazenda pública e vida civil. Agora, aqui cabe fazer um balanço interessante, tá, com o modelo de colonização da América Portuguesa, por exemplo. Por quê? Lá você tem o governador-geral como chefe supremo da administração colonial, com ênfase em suas funções militares. Lembra disso? Então, aqui, o governador-geral ele não está sozinho. Por quê? Porque o intendente ele faz essa função. Né? Ele é o responsável por assuntos de justiça, fazenda pública e de vida civil. Tá? E de vida civil, sociedade civil. Só que na América Portuguesa você tem os auxiliares do governador-geral, que era o capitão Moro, o provedor Moro e o alcaide Mor, tá? Que faziam isso. Aqui na América Francesa o modelo é diferente, por quê? Porque os auxiliares do governador-geral, eles compunham aquele conselho que eu te disse que ele presidia, tá? Com representantes da onde? Né? Das regiões de Trois-Rivières, né? Quebec e Montreal, tá? E além do bispo de Quebec. Então, toma cuidado com isso. Por quê? Porque na América Francesa, tá, quem é o responsável por assuntos de justiça, fazenda pública e vida civil é o intendente. Tá? Lá, no caso da América Portuguesa, é o ouvidor, provedor e capitão alcaide-mor. Tá? E aqui, nesse caso, você tem também auxiliares do governador-geral, só que são eleitos que fazem parte desse conselho e o bispo de Quebec também. Tá? Já que a gente está falando de bispo, já que a gente está falando de igreja, galera, é legal destacar que a Igreja Católica na colonização da América Francesa ela é tão importante quanto na América Ibérica, tá? Com o principal objetivo de catequizar os índios e também de fazer o quê, galerinha? De estar, não é, apaziguando, se aproximando e tudo mais. Tá? Então, o modelo de Nova França ou de, no caso, Canadá é esse aí, tá bom? Beleza, vamos lá. Pessoal, o item 2 é a empresa colonial na Louisiana. Tá? Muito bom, que eu até deixei para comentar esse mapa aí, que você já viu que apareceu em 2 outros slides, nesse terceiro, pelo seguinte, tá? Porque aqui a gente consegue desenvolver um pouco mais até estabelecendo relações com a América Inglesa. Tá bom? Então, o que acontece? Por conta do início da fixação, colonização da Nova França, né? Isto é, no Canadá, o que acontece? O comércio de peles acabou estimulando a organização de expedições ainda mais para o interior, né? Na direção das bacias fluviais situadas ao sul dos Grandes Lagos. Tá? E é exatamente por conta disso que a Louisiana, então, começou a ser colonizada. Só que a ida, né, de colonos deveria partir da onde? Da Nova França. Então, essa ida de colonos ela não é tão pesada. Tá? E exatamente por conta disso, as bases econômicas de Louisiana elas foram frágeis, tá? O povoamento reduzido, legal, e disperso. Por quê? Porque isso tudo vai ser baseado exatamente no comércio de peles, tá? Com os indígenas, ok? Agora, qual é a relação que a gente pode até fazer com relação à organização, né? Que lá eles montaram feitorias, que você deve se lembrar, né, o que significa, são entrepostos comerciais, não é?
fortes, tá? Para poder proteger o território e, ao mesmo tempo, as missões indígenas, quase que saem funções. E aí, pessoal, qual é a relação que eu queria fazer com vocês com as 13 colônias? É só você ver no mapa que está lá New France, Louisiana, né? E The 13 Colonies. Caraca, gastando inglês e francês assim numa aula só. Então, se você perceber, o território todo em laranja mais escuro são as 13 colônias, né? A Flórida, a Nova Espanha, o México depois vai se formar, né? Tudo isso ali vai se tornar território norte-americano frente à expansão do século XIX. Então, por exemplo, em laranja mais escuro nós temos lá British Lands. Vamos lá, no verdinho, French Lands. Opa! Né? No laranja mais claro, Spanish Lands. Opa! Né? E o mais clarinho de todos é Disputed Hard Undetermined by Europeans. Puta, muito bom. Então, o que acontece? Nós temos aí a ação, então, portanto, gente, do quê? Né? De franceses, não é? Ingleses e espanhóis, tá bom? Então, a partir daí você começa a ter uma noção geral até de como vai ser a formação do próprio Estados Unidos depois da Revolução Americana, tá? Ou seja, territórios foram trocados, comprados, até mesmo afanados, né? Isso tudo aí você já deve ter estudado, isso tudo você já deve ter visto, tá bom? Então a Louisiana está ali, né? O Canadá, New France, beleza? As 13 colônias, e claro que com o andar da carruagem, da colonização, depois a Louisiana acaba sendo incorporada, né, aos Estados Unidos, né? E nunca é demais lembrar que lá está New Orleans. Vamos lá. Então, ó, terceiro ponto é a empresa colonial brasileira, né? Olha lá, fundação da França Antártica, como nós já havíamos comentado na aula de presença estrangeira, um refúgio Ganote, tá? 1565, a fundação da cidade do Rio de Janeiro sob o governo geral de Mendes de Sá, auxiliado pelo seu sobrinho Estácio de Sá, tá? Fundação, então, portanto, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, nasci lá, tá? 1612, a França Antártica, pelo Daniel de Latouche, ou Daniel de Latouche, como nós comentamos também, já na aula de presença estrangeira no Brasil Colônia, tá? E as disputas entre 1604 e 1652 pela, né, região lá de Cayena, da Guiana Francesa, como eu pedi na aula de presença estrangeira, você não vai esquecer de Cayena, tá? Agora, esse último slide marca o declínio das ações, vamos dizer assim, mais ligadas ao colonialismo, tá, dos franceses na América, dado a problemas eternos que eles tinham, né, com relação aos ingleses. Então, você tem dois tratados aí que mostram, que ilustram, né, essa descida, essa caída de bola. Agora, é claro que o Marcelão ele vai desenrolar mais para vocês. Tá? O primeiro tratado é o Tratado de Utrecht, tá? Foram acordos instituídos no ano de 1713, beleza? Que puseram fim à Guerra de Sucessão Espanhola, tá? E mudaram o mapa, tá, europeu e das Américas, beleza? Tá? Para ser reconhecido como rei da Espanha, né, pela Inglaterra, o Filipe V, que na verdade era o Filipe de Anjou, depois vai ser o Filipe V, né, ele renunciou ao trono francês e subiu ao trono da Espanha, certo? Com isso, o que ele acaba fazendo? Conservando, então, possessões espanholas na América, certo? Muito bom. Mais tarde, já no final do século, porque esse foi 1713, em 1783, vem o Tratado de Paris, tá? Que reconhece de uma vez por todas a independência das 13 colônias inglesas na América, isto é, né, pós-Revolução Americana. Tá? O tratado é assinado no dia 3 de setembro de 1783, em Paris, e a França recuperava, então, alguns territórios perdidos durante a Guerra dos 7 Anos, que o Marcelão também, de forma brilhante, vai trabalhar com vocês. Tá legal? Tá? E aí, pessoal, que territórios são esses? Claro que você não precisa decorar, é só para ilustrar, né? Feitorias no Senegal, as ilhas de Santa Lúcia, São Pedro, Miquelon, Tobago, nas Antilhas, além do direito de pesca na Terra Nova. Tá? Então, pessoal, a partir daí a gente consegue te dar um panorama um pouco melhor da ação dos franceses, tá, na América do Norte, beleza? Do que eles buscaram fazer na América do Sul, tá? E, ao mesmo tempo, contextualizando, te dando mais repertório e informação para os principais vestibulares, tá bom? Então, espero ter te ajudado, legal? Né? Não pare de estudar, estude sempre, né? Estude para sempre. Por quê? Porque só assim você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é entrar numa faculdade legal.
tá? Eu sei que nós estamos em tempos difíceis, né? Quarentena, muita coisa incerta ainda, mas, né, o segredo, a alma do negócio é mantenha-se firme, focado, nós acreditamos em você e você não está sozinho, beleza? Estou morrendo de saudades, mas, né, se Deus quiser, logo, logo a gente se vê. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Vamos para cima que foguete não dá ré, certo? Vamos para cima que foguete não dá ré. Valeu!